intitulado Mapa Florestal do Brasil. Publicação que, como o nome sugere, é acompanhada de um mapa na escala 1:5 milhões. De lá para cá, foram criados no país 35 parques nacionais, 23 reservas biológicas, 6 reservas ecológicas e 21 estações ecológicas, num total de 15 milhões de hectares de áreas protegidas em nível federal. Se somarmos a essas áreas todas as unidades de conservação decretadas a nível estadual e municipal, sem contar as particulares, chegaremos a mais de 15. O Mapa Florestal do Brasil é o primeiro estudo abrangente feito em nosso país com uma descrição detalhada de nossos diferentes ecossistemas e o estado de conservação de cada um, com uma expressa intenção de subsidiar as autoridades brasileiras para a criação de um conjunto de parques nacionais. Tal como vinha ocorrendo em outros países, tinha como finalidade a conservação da beleza natural e de bons exemplos da natureza ainda intacta, antes de sua destruição pelo desenvolvimento humano. Como podemos ver, foram os mesmos objetivos que inspiraram a criação do primeiro dos parques nacionais, o de Yellowstone Park, em Montana, nos Estados Unidos. Em decorrência da publicação do Mapa Florestal do Brasil, hoje um clássico, decretos foram publicados na mesma época pela Presidência da República, criando 2 parques nacionais no então território do Acre, hoje Estado da Federação. A iniciativa era tão avançada para o início do século no país que os decretos caíram no total esquecimento e essas áreas nunca foram implementadas. Somente em anos recentes descobriu-se esses instrumentos legais e constatou-se que os nossos primeiros parques já estavam quase completamente destruídos, não havendo mais sentido em procurar preservá-los. Apenas parte do que se salvou de um deles está hoje inserida dentro da Estação Ecológica do Rio Acre. Em continuidade, somente nos anos 30, nosso primeiro Parque Nacional seria criado. Este é o Parque Nacional do Itatiaia, situado na Serra da Mantiqueira, na divisa dos estados do Rio de Janeiro e de Minas Gerais, hoje considerada a primeira área natural a ser protegida no Brasil. Em fins de 1916, recebeu o convite de Miguel Camarão Dupin e Almeida, então ministro da Indústria, Aviação e Obras Públicas, para organizar o Serviço Geológico e Mineralógico do Brasil, criado pelo Decreto 6.323, de 11 de janeiro de 1907, para fazer o estudo científico da estrutura geológica e mineralógica do país, objetivando sua aplicação prática. Derby aceitou o convite e, para compor a equipe, indicou como primeiros engenheiros a Miguel Arrojado Ribeiro Lisboa, Francisco de Paulo Oliveira e Luiz Felipe Gonzaga de Campos. E para segundos engenheiros, Carlos Moreira e Cícero de Campos. Posteriormente, também foram incorporados Benedito José dos Santos e Eusébio Paulo de Oliveira. Derby, em uma de suas correspondências para Horace Williams, destacou a importância do combate à seca no Nordeste do país entre as ações empreendidas pelo Serviço Geológico e Mineralógico do Brasil. Obrigado, Marco Aurélio. Temos, então, alguns tópicos, algumas referências a respeito do trabalho do Gonzaga de Campos e a sua importância no nosso desenvolvimento. E essa a primeira parte falando sobre a questão do mapa, né, florestal e do seu desdobramento, a questão dos parques e tudo mais. Depois a gente vai conversar da situação atual, como é que isso está agora, se alguém puder aqui falar com a gente a respeito disso, talvez o Wilson Denis, que está aqui presente, e a questão também das secas, né, no Nordeste, que foi uma preocupação do Serviço Geológico e que também o Gonzaga de Campos teve envolvido. Ele era considerado
pelo Derby, uma pessoa assim, muito importante, de muito conhecimento, muito inteligente, e por isso que o Derby sempre teve ele junto de si, desde a Comissão Geológica de São Paulo, que fez ótimos trabalhos de geografia, de geologia e mais, e ele levou depois para o Serviço Geológico também, porque confiava muito no trabalho do Gonzaga de Campos. Eu vou agora abrir um pouco a palavra para os nossos presentes, e eu vou primeiro solicitar ao Wilson Benes, que venha até aqui, por favor. O Wilson Benes tem um projeto aí muito interessante, e ele não vai se alongar muito a respeito, mas eu tenho certeza que o que ele está ouvindo aqui tem alguma relação com esse projeto que ele está elaborando, com a nossa participação, e eu vou pedir para ele falar um pouquinho, e inclusive a respeito do Nordeste, que a gente sabe do problema do semiárido. Desde a Arrojado de Lisboa foi nomeado o diretor do Instituto Nacional de Obras Contra a Seca, que depois veio a ser o departamento. Ele trouxe geólogos americanos, o Crandall e outros, para fazer os estudos. Foram feitos estudos, inclusive de água subterrânea, e a gente sabe que o problema não foi resolvido. Até hoje, as questões do semiárido continuam muito preocupantes, e volta e meia a gente tem muita gente lá sofrendo horrores com esse problema de seca, os animais morrendo, sem comida, e etc, etc. Então eu vou passar aqui para o Wilson Benes, engenheiro, e que é também sócio do Clube de Engenharia, e que tem uma história aqui com o nosso Clube de Engenharia. Boa noite. É muito interessante, às vezes, os acontecimentos da vida, né? Você vem fazer um contato com um amigo, participa de uma reunião, como aconteceu na Sociedade de Geografia hoje, e a primeira fala é que exatamente nessa data, há muitos anos foi criado a Petrobras, né? E foi muito interessante porque foi colocado como um dos eventos da nossa história de grande significado, e também assisti, por exemplo, no Clube de Engenharia, sobre o histórico da criação de uma das grandes entidades que deu uma extraordinária contribuição à engenharia do Brasil, que foi a Inspetoria Federal de Obras Contra Secas, que durante muito tempo entrou como uma das organizações que mais contribuições fez do ponto de vista de engenharia, coisa das práticas de engenharia. Isso é reconhecido no livro sobre a história da engenharia brasileira. Tá? Então, e há uma coisa que precisa, na verdade, ser colocada, na verdade, esse fato que também afeta exatamente uma própria, por exemplo, a meia-culpa, né? Muitas vezes os indivíduos precisam ter a consciência de reconhecer os seus próprios erros. Existe num determinado período no Brasil, na República, uma preocupação muito grande de se extinguir com a questão do problema das secas, né? E o presidente da República destinou recursos, mas houve uma extraordinária pressão política contra a mobilização de recursos, e que era muito comum, por exemplo, nos estados do Nordeste, quando chegavam aqueles equipamentos, todas aquelas coisas destinadas, recursos, para que se pudesse trabalhar a questão da questão nordestina. E me parece que o Marechal Rondon fez parte de uma dessas comissões e vaticinou de que havia um equívoco, por exemplo, dos brasileiros, de não aceitar, né, a participação estrangeira na construção de estradas, que seriam as estradas vicinais ou coisa desse tipo, e também os estudos para os reservatórios que teve no Nordeste. Mas no Brasil a gente sempre sabe que as coisas são de uma forma um pouco interessante. É um país que tem uma história, né? Quer dizer, nós temos praticamente 500 anos, né, de existência, 300 anos de período colonial, quase 100 anos de império, mais, não sei, depois o período da República. E as coisas são criadas, né,
E a continuidade, quer dizer, você dá uma continuidade aos projetos, que é uma coisa importante na vida das nações. Isso é algo que parece que foge um pouco da cultura brasileira, né? A cultura, quer dizer, as coisas são feitas, mas o mais importante é reconhecer, por exemplo, que hoje, na data de hoje, foi criada uma das maiores empresas do mundo, né? E então, num país, quer dizer, não desenvolvido, etc. e tal, e que foi o presidente Getúlio Vargas que criou a Petrobras. E a Petrobras teve modificações, quer dizer, dentro do sistema de ensino, na questão industrial, e alavancou realmente uma série de ações que são necessárias para o país. E é muito importante a ideia de você reconhecer as pessoas que no passado tiveram ações, né, que têm, na verdade, contribuição para a nação e para o Estado. Eu acho que é significativo que as pessoas comecem a fazer uma meia-culpa e reconhecer que muitas vezes a ação do passado foi responsável por alguma coisa que ainda existe de bom no Brasil, né? Que é o trabalho sério, o trabalho dedicado. Agora imagina uma pessoa como o Derby, né, que vem e realiza um serviço e chega até a cometer um ato desatinado, por exemplo, de um suicídio, porque faltou recurso e faltou apoio para os projetos. Então é muito importante a valorização do trabalho dedicado, do trabalho patriótico, né? Eu acho que isso é uma das coisas que falta na nossa cultura, sobretudo no tempo presente, né? As pessoas estão um pouco na turbulência do sistema predador capitalista, alguma coisa estranha que acontece, e não esquece que as pessoas, na verdade, precisam dar uma contribuição, mas a maior contribuição é valorizar a tradição da competência, daquele trabalho patriótico dedicado ao futuro da própria nação. Então, eu acho que um evento como esse do Clube de Engenharia, que faz uma referência a pessoas que no passado dedicaram suas vidas e que trabalharam e que construíram, na verdade, os elementos da continuidade da tecnologia e dos avanços do Brasil no campo técnico, no campo social e também no campo econômico, é da mais alta importância. Então, eu gostaria de parabenizar, né, as pessoas que têm essa ideia, porque é através de destacar a experiência do passado e fazer as avaliações é que se pode exatamente ter um novo rumo para o nosso país. Muito obrigado. Obrigado, Wilson. Vou pedir a sua ajuda, porque agora eu vou... Ele não me pediu, inclusive, para não vir até aqui, ele vai falar lá mesmo, mas tem que ser gravado. Por isso vai ter que falar no microfone. Você vai levar para mim lá o nosso amigo Humberto Wildes, o gemólogo, porque o tema agora é ainda dentro do Gonzaga de Campos, porque ele estudou os nossos recursos minerais, ele estudou muito coisa de ouro, principalmente em Minas Gerais, e também os nossos diamantes, né? O diamante é uma coisa da maior importância, é uma grande riqueza do Brasil. Nós tivemos o ciclo do ouro, e o ciclo das pedras preciosas lá no início, né, do tempo do Brasil ainda, no início da história do Brasil, mas esses recursos não deixaram de ser importantes. Estão sendo minimizados, alguma coisa acontece, né? Existe país que nunca teve uma mina de ouro que exporta ouro. Da onde vem esse ouro? É vizinho nosso aqui, não precisa nem citar, né? Então, diamante também sai por aí, pelas fronteiras, né? E isso são coisas que acontecem. Mas eu queria, então, ouvir a palavra do nosso grande gemólogo, José Humberto Wildes, professor e pesquisador. Agradeço a sugestão do tema, mas são tantas vertentes que realmente fica difícil qual delas seria escolhida. Se partirmos para a vertente ocorrências no país, é óbvio que talvez falte conhecimento e divulgação para estabelecermos
um futuro mais promissor dessa enorme variedade de minerais, particularmente esses citados. Aliás, o passado nos mostra isso, que desde o tempo dos primeiros descobrimentos, os naturalistas vieram, procuraram recursos vegetais, descobriram muitas espécies animais e, obviamente, a história dos minerais preciosos faz parte do nosso país e, que o diga, todos os visitantes que aqui estiveram. Rotas de ouro, caminho do ouro, jazidas de diamante, está sobejamente sabido que nós temos realmente. Agora, é muito complexo estabelecermos as... Vamos aqui, uma ideia que me vem à cabeça, o que as pessoas sabem sobre o ouro, por exemplo. É pouco, acredito que há duas vertentes. Aquela olha, se descobrir alguma coisa, é amarelo, isso é uma commodity, não tem valor, entendeu? Não se deve dizer. É como se fosse quase um pecado diabólico. Isso a gente vê no dia a dia. Então, a educação no médio prazo, talvez começando nas ciências, a divulgação seja muito importante para, no futuro, nós formarmos uma mentalidade de conhecimento dos nossos minerais, principalmente ouro e diamante. Vamos ser francos, o Brasil tem muito diamante. Isso é uma coisa chocante. Tá? Há um estado aí que descobriram um kimberlito, não tem nada, não sei o quê. Um estado que tem